Olá pessoal, tudo bem? Este é o meu primeiro vídeo depois do falecimento de Bert Hellinger no dia 19 de setembro. E eu gostaria hoje de prestar uma homenagem ao Bert Hellinger e da mesma forma que eu fiz nas redes sociais, eu disse que Bert Hellinger não deixou filhos, mas o trabalho dele, o legado dele vai afetar muitas gerações, né? A nossa geração, a geração dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos no mundo inteiro, dentro daquilo que ele descobriu que são as leis sistêmicas. Então hoje, diferente um pouquinho do que nós fazemos nos nossos vídeos, eu queria falar um pouquinho sobre Bert Hellinger, né? Bert Hellinger nasceu em 1925 em Limmen, numa cidade ao noroeste da Alemanha. Ele nasceu numa numerosa família de católicos. Com 10 anos de idade, ele já estava numa escola seminarista, né, para se tornar padre católico. E a Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, sofreu muito com o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes tirou da Alemanha foi roubado da Alemanha trilhos de trem, os gados, as vacas, leiteiras, todas foram roubadas da Alemanha e a Alemanha entrou numa profunda crise, não só financeira, mas também uma crise moral. Os alemães tinham um momento de estima muito baixa e neste momento o Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler começou a despontar na Alemanha e ganhar força. Quando Bert Hellinger tinha 10 anos de idade e ele estava numa escola católica, o Partido Nacional Socialista foi se infiltrando em cada célula da sociedade alemã. Então, na escola onde Bert Hellinger estudava, tinha um policial político. E com 10 anos de idade, Hellinger discutiu com este policial político, porque este policial político dizia que Hegel, que é um filósofo alemão, ele era nazista. E isso era impossível, porque Hegel tinha nascido 100 anos antes, né, do nazismo. E, por discordar desse policial político, na ficha escolar de Hellinger foi colocado inimigo do povo. Isso, para a Alemanha da época, era quase que um atestado de óbito antecipado. Mas, com 17 anos de idade, já na Segunda Guerra Mundial, Bert Hellinger foi convocado para a frente de batalha na Bélgica, pelo exército alemão. Lá, na Bélgica, ele foi preso pelos soldados americanos. Ele passou um ano num campo de prisioneiros dos americanos. E depois de um ano como prisioneiro, o Hellinger conseguiu fugir dentro de um trem e ele voltou para a Alemanha. Quando ele volta para a Alemanha, ele entra numa ordem missionária e ele se torna padre católico. Depois termina a Segunda Guerra Mundial, nós temos mais de 6 milhões de pessoas mortas, a gente sabe o que foi o Holocausto. E depois que Hellinger se formou padre, ele foi enviado para a África do Sul, onde reinava o regime de segregação racial do apartheid. Então, nós até brincamos um pouco, dizemos que ele saiu da panela de pressão que era o nazismo e foi para o apartheid, foi para a frigideira do apartheid. E lá, na África do Sul, ele teve a oportunidade de vivenciar muitos conflitos raciais que ocorriam na África do Sul, entre brancos com negros, entre as próprias tribos, né, dos Zulus na África do Sul, ocorriam muitos conflitos. E muitas ordens missionárias de outras religiões participavam também desse trabalho para tentar harmonizar os conflitos que existiam lá. E foi aí que Hellinger assistiu um evento onde um pastor anglicano fez uma pergunta que o Hellinger disse que mudou a vida dele. Esse pastor anglicano disse assim, perguntou para o Hellinger: se você tiver que escolher entre as pessoas e os valores, quem você vai escolher? E é lógico, como padre católico, ele já tinha a resposta na cabeça dele: eu vou escolher as pessoas. Mas ele verificou na prática que não era bem isso que acontecia. Na Alemanha nazista, os valores nazistas falavam mais alto que as pessoas, né? Você podia entregar o seu vizinho judeu para as tropas da SS
de consciência extremamente tranquila, porque os valores nazistas falavam mais alto. O mesmo ocorria na África do Sul. Brancos matavam negros de consciência tranquila e negros matavam brancos pelos valores de segregação também de consciência tranquila. Então, a partir daí, Hellinger passou a fazer uma investigação profunda. Ele deixou, o sacerdócio e passou a tentar descobrir o que está por trás dos valores que fazem as pessoas matarem e morrerem em nome dos valores. E foi aí que ele chegou na descoberta primeiro, da consciência leve e da consciência pesada, que a consciência leve é aquela que nos deixa pertencendo ao nosso grupo e aos nossos valores, e a consciência pesada é quando nós vamos contra os valores do nosso grupo. Nós já fizemos alguns vídeos aqui falando sobre isso, a consciência leve e a consciência pesada. Mas ele não ficou satisfeito, ele quis além. O que está por trás dessa consciência leve e dessa consciência pesada? E foi aí que ele chegou na descoberta das leis sistêmicas, pertencimento, ordem e equilíbrio e compensação nas relações de iguais. E, a partir disso, ele não parou mais de pesquisar e estudar, ele foi se formar em Gestalt terapia, psicanálise, terapia primal, análise transacional. Ele até se mudou uma época para os Estados Unidos para estudar mais, conheceu o trabalho de Virginia Satir, uma terapeuta americana, que fazia um trabalho muito bacana chamado Esculturas Humanas, que é o princípio das constelações familiares. As pessoas se posicionavam, o cliente trazia toda a família para uma sessão da Virginia Satir e a Virginia pedia para o cliente colocar, disponibilizar esses familiares de como o cliente sentia eles um com relação aos outros. E só de colocar os familiares nessas posições, a Virginia Satir já percebia qual era a origem do conflito que tinha nessa família. Mas também chegou um momento que ela percebeu que quando um familiar faltou a essas sessões, ela colocava ali um estagiário de psicologia e essa pessoa, incrivelmente, começava a ter as mesmas sensações físicas e emocionais que aquela pessoa que ela estava representando. Foi aí que Bert percebeu também que não havia necessidade do cliente trazer toda a família para fazer uma sessão, bastava o cliente vir e se tivesse pessoas disponíveis, mesmo que não conhecessem o cliente, elas seriam já suficientes para nós percebermos aquilo que está do ponto de vista profundo e sistêmico acontecendo naquela família. Bert foi realmente pioneiro nisso, se aprofundou, evoluiu na técnica e trouxe para nós aí uma poderosa ferramenta de ajuda que vem realmente ainda ajudando pessoas e vai ajudar pessoas no mundo inteiro. Então é importante que a gente possa ter aí a oportunidade de olhar para essa técnica, não dispensando nenhum outro tipo de ajuda, ajuda médica, ajuda psicológica, mas a constelação é uma ferramenta poderosa que pode ajudar muito o cliente que estiver disponível para olhar de uma forma mais profunda para aquilo que acontece na sua família, no seu sistema. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, do legado de Bert Hellinger. É a minha homenagem de gratidão profunda a ele. Tive a oportunidade de estar com ele em vários momentos, na Alemanha em 2013, no México em 2015, aqui no Brasil, por umas 4, 5 oportunidades eu pude estar com Bert Hellinger, aprendendo com esse profissional, com essa pessoa maravilhosa que nos ajudou tanto. Eu sou muito grato a ele, porque também isso teve um impacto na minha vida pessoal, profissional, e é isso que eu ofereço para as pessoas através do meu trabalho. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no nosso canal, clique aí no sininho. Nós vamos ter o próximo workshop de constelação familiar no dia 26 de outubro, ainda temos algumas vagas. Até amanhã, dia 4/10, tem desconto para quem quiser se constelar um tema individual. Já abrimos inscrição também para a próxima turma de Escola dos Pais. A partir do dia 6 de fevereiro, nós vamos fazer novamente mais uma turma de Escola dos Pais. As inscrições estão abertas, também tem desconto para quem se inscrever aí até o dia 20 de dezembro. Aproveitem e mandem suas perguntas, Nós vamos criar vídeos, tem alguns vídeos
já sendo preparados para responder a essas perguntas. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.